Hoje eu resolvi falar sobre um cara que muita gente gosta dentro do universo cinematográfico da Marvel, do MCU, e uma das cenas mais emocionantes do filme Vingadores Ultimato. Sim, hoje é o dia da gente falar sobre o Thor, seu reencontro com sua mãe, com seu martelo Mjolnir e sobre a frase "Eu ainda sou digno". Essa frase, meu caro, carrega muito mais peso do que parece à primeira vista. Então fica aí, porque hoje vamos explorar essa frase, a jornada do Thor e como ela se conecta com as mensagens bíblicas de redenção, perdão e graça. Se você está meio perdido e não sabe muito sobre o MCU, sobre o universo cinematográfico da Marvel, eu vou fazer um resumo bem breve sobre o Thor. Thor é aquele cara que vive com um martelo apontado para o céu, cheio de raios. Ele é o deus do trovão, o filho de Odin, o rei de Asgard. Ele é poderoso e lá no início do MCU, o Thor era um cara bastante arrogante, mas ao decorrer da saga, ele aprende que um herói não é definido por sua força, mas pelo seu coração. E vale lembrar que aquele martelo que ele empunha, onde ele tem todo o seu poder, com diversos raios aparecendo, é o Mjolnir. E ele é famoso porque somente as pessoas dignas podem empunhá-lo. Feito esse breve resumo sobre o Thor, vamos cortar direto para Vingadores Guerra Infinita. Em Guerra Infinita, Thor precisa matar Thanos e detê-lo para que ele não estale os dedos e metade da humanidade seja destruída. Só que Thor falha em deter Thanos. A culpa consome tanto que no próximo filme, em Vingadores Ultimato, Thor está irreconhecível. É um cara barrigudo, desmotivado, deprimido. Aquele Thor que salvava mundos agora mal acredita em si mesmo. E é a partir deste Thor que tudo se desenrola até chegar na nossa frase: "Eu ainda sou digno". Agora, deixe-me lembrá-los de mais uma coisa. Lá em Vingadores Ultimato, a equipe dos Vingadores se reúne para voltar ao passado, recuperar as Joias do Infinito e reverter o estalo do Thanos. É nesse momento que acontece uma cena bastante emblemática para o Thor, uma das cenas mais emocionantes do filme. Ao voltar ao passado, Thor reencontra sua mãe. E em uma breve conversa com ela, ele consegue recuperar toda a sua confiança. Antes de voltar para o futuro, Thor se lembra do seu martelo, aquele martelo que ele tinha perdido lá em Thor Ragnarok, e ele estende a sua mão, esperando que o martelo venha até ele. O martelo vem e em um misto de lágrimas e de sorriso, o Thor fala: "Eu ainda sou digno". Assim como Thor, muitos de nós carregamos o peso da culpa. Ele acreditava que seu fracasso em parar Thanos o tornava indigno, assim como às vezes sentimos que nossos erros nos afastam de Deus. E a nossa mente, assim como a mente de Thor, tende a nos manter acorrentados com a certeza que somos condenados por nossos pecados. Mas olha só, em Romanos 8:1 está escrito: "Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus". Ou seja, se você crê verdadeiramente em Jesus, ele te livra da condenação. Não porque você é merecedor, mas porque ele te torna digno de ser livre. E se a gente voltar um pouquinho mais na cronologia do universo cinematográfico Marvel, a gente vai lembrar que lá em Thor Ragnarok, Thor perde o seu martelo. Ele é destruído pela sua irmã Hela. Thor vai até seu pai e seu pai o adverte, lembrando que a sua força não vinha do martelo, que a sua força vinha de dentro dele. Era quem ele era que o tornava digno de empunhar aquele martelo. O martelo era apenas um instrumento. O verdadeiro poder estava em Thor o tempo todo. Isso me lembra um pouco uma passagem em 1 Samuel, onde Deus diz: "O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração". O que importa para Deus é o seu coração. E você pode chegar a Ele como você estiver. Lembre-se, Ele vai olhar para dentro de você, Ele vai olhar para o seu coração. Não importa o quão você esteja decepcionado ou o quão envergonhado você esteja. Quando você se achegar a Deus, Ele vai te redimir de todos os seus pecados. Thor acreditava que sua aparência, seu fracasso e até mesmo a sua forma física o tornavam indigno. Mas depois ele percebeu que o que importa de verdade
era o que ele carregava dentro do coração. E lá dentro, ele ainda era o herói que ele sempre foi. O que importa pra gente é abrir o coração, deixar que Deus entre e que torne-nos dignos de sermos chamados de filhos de Deus. Em Vingadores Ultimato, Thor está o tempo todo triste e deprimido. Ele está totalmente entregue a uma depressão, se sentindo indigno por ele não ter conseguido deter Thanos. Mas em determinado momento do filme, ele percebe que ele ainda tem algo a oferecer. E da mesma forma, Deus nos mostra que em nossos momentos mais fracos, Ele, Deus, pode nos usar para algo grandioso. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. O apóstolo Paulo se sentia fraco. Ele dizia que ele tinha um espinho que aferroava sua carne e ele pedia a Deus que aquilo fosse removido. Mas Deus responde a Paulo com uma coisa que fortalece a todo cristão. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo diz o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então lembre-se, quando você está no seu momento mais fraco, é quando Deus age de forma mais poderosa na sua vida. Cabe lembrar aqui que nós utilizamos uma ficção para trazer reflexões à luz da Bíblia. E cabe lembrar que o martelo é apenas um instrumento fictício, é um instrumento que traz perdão para Thor. Um lembrete de que ele ainda era útil e valioso. Lá em Salmos 103, versículos 10 a 12, diz que Deus não nos trata conforme nossos erros, mas nos separa dos nossos erros como o Oriente está separado do Ocidente. Thor pode ter falhado, mas sua essência ainda era de um verdadeiro herói. E isso, meu amigo, é o que Deus nos oferece também: perdão e um novo recomeço. Em resumo, a história de Thor nos ensina que dignidade não vem de não errar, mas de aprender com os erros. A frase "eu ainda sou digno" é como um eco de tantas mensagens bíblicas sobre graça e redenção. Deus não nos abandona por nossas falhas, pelo contrário, Ele nos restaura, assim como Thor recuperou sua confiança e seu propósito. Então, pessoal, da próxima vez que vocês se sentirem para baixo, lembrem-se que vocês são dignos, não pelo que vocês fizeram ou deixaram de fazer, mas pelo que Deus fez enviando Jesus à Terra e limpando o coração de cada um de nós para que nós pudéssemos sermos livres e dignos de sermos filhos de Deus. Se você gostou desse vídeo, é aquilo que eu sempre digo, interage com ele de alguma forma. E se você tem alguma sugestão, algum herói preferido ou alguma frase preferida que queira ver uma reflexão aqui, deixa pra gente essa sugestão que com certeza a gente vai levar em consideração. Até a próxima!